Valentina Schmidt, de 42 anos, era dona da TechVision Germany, uma empresa de tecnologia que valia 150 milhões de dólares. Ela tinha escritórios em Berlim, Munique e Hamburgo. Uma empresa que ela construiu do zero em 15 anos, começando como uma pequena startup numa garagem, até se tornar líder nacional em software para empresas. Tinha 200 funcionários e contratos com as maiores empresas da Alemanha. Ela decidiu vender sua Ferrari 488 GTB vermelha por 300 mil dólares. Um carro que tinha comprado apenas 6 meses antes para comemorar seu maior sucesso como empresária. Mas agora havia um problema misterioso no motor que ninguém conseguia resolver. Antes de começarmos, escreva aqui embaixo seu nome e de que lugar do mundo você está assistindo. 7 engenheiros oficiais da Ferrari, vindos da concessionária de Munique, passaram 3 semanas analisando cada centímetro do carro. Usaram equipamentos de diagnóstico de 10 mil dólares e ferramentas especiais. Mesmo assim, disseram ser impossível encontrar a causa do problema. Era algo que acontecia de vez em quando. O motor simplesmente parava de funcionar do nada, sem mostrar nenhum código de erro no painel. Isso acontecia enquanto ela estava dirigindo. Já tinha precisado chamar o guincho 5 vezes em um mês. Estava chegando atrasada para reuniões importantes e apresentações cruciais. Sua reputação como empresária, que sempre era pontual, sempre impecável, sempre no controle, estava sendo prejudicada. Desesperada, ela decidiu tentar uma pequena oficina nos arredores de Munique que seu pai aposentado tinha recomendado. Ele disse que o dono, Thomas Mueller, era um mecânico de 35 anos que aprendeu tudo sozinho. Não tinha diploma nem certificações oficiais. Tocava uma oficina simples com 2 elevadores que herdou do avô. Lá ele consertava principalmente Volkswagens e Opels antigos. Ganhava apenas $500 por mês. Morava num apartamento de 50 metros quadrados, trabalhava 16 horas por dia, 7 dias por semana. Mas seu pai garantia que Thomas era o melhor mecânico que conhecia. Conseguia sentir problemas que as máquinas computadorizadas não detectavam. Entendia motores com uma intuição que ia além de qualquer curso ou treinamento. Valentina chegou à oficina vestindo um terno bege elegante da Armani, sapatos de 3 mil dólares e salto alto. Olhou com desconfiança para as paredes azuis com ferramentas penduradas, pensando que estava perdendo tempo. Acreditava que aquele mecânico de bairro não conseguiria resolver o que 7 engenheiros da Ferrari não tinham conseguido. Thomas a olhou com respeito, mas também com confiança. Simplesmente deu a partida no motor da Ferrari e ficou escutando por 30 segundos. Então, disse algo que a deixou sem palavras. Algo que provaria que, às vezes, a verdadeira competência não vem de diplomas caros ou certificações prestigiosas, mas de anos de experiência, paixão e dedicação total ao ofício. E aquela rara habilidade de ver além do óbvio, de escutar o que outros não escutam, de entender o que os computadores não conseguem analisar. Thomas Müller fechou o capô da Ferrari com um movimento suave e preciso. Limpou as mãos em um pano já escuro de óleo e caminhou até onde Valentina esperava, os braços cruzados e uma expressão de impaciência mal disfarçada. Senhora Schmidt, o problema não está onde os engenheiros procuraram. É na bomba de combustível de alta pressão. Tem uma microfissura que só se abre quando a temperatura atinge exatamente 105 graus. Valentina arqueou uma sobrancelha. 7 especialistas certificados tinham desmontado meio motor, substituído sensores, reprogramado módulos eletrônicos. Gastara quase 15 mil euros em diagnósticos e peças. E agora, esse homem com as unhas sujas de graxa afirmava saber a causa apenas ouvindo o motor funcionar por meio minuto. Uma microfissura? A voz dela carregava ceticismo. Os computadores da concessionária não detectaram nada na bomba de combustível. Thomas assentiu
caminhando até uma bancada onde ferramentas se misturavam com manuais antigos e peças espalhadas. Pegou um termômetro a laser amarelo, pequeno e simples. O aparelho não custava mais de 50 euros, contrastando com os equipamentos de diagnóstico de centenas de milhares que ela havia visto na Ferrari. Os computadores procuram falhas óbvias. Esta não é óbvia. A fissura é microscópica e só se manifesta com a dilatação térmica específica. Quando isso acontece, a pressão do combustível cai por frações de segundo. O motor perde potência e desliga. Ele apontou o termômetro para diferentes partes do motor, os números vermelhos mudando no pequeno visor digital. Valentina observava, ainda cética, mas começando a prestar atenção real às palavras dele. Veja, agora está a 92 graus. Seu carro desligou ontem às 3 da tarde, certo? Depois de 40 minutos de trânsito intenso? A precisão da observação a surpreendeu. Era exatamente isso. Saíra de uma reunião no centro de Munique, enfrentara o trânsito pesado da tarde, e bem quando chegava ao estacionamento de outro cliente, a Ferrari simplesmente morreu. A humilhação de chegar atrasada a uma apresentação importante ainda ardia em sua memória. Como você sabe disso? 40 minutos em trânsito urbano, motor trabalhando em baixa rotação, temperatura subindo gradualmente. É o cenário perfeito para atingir os 105 graus que causam o problema. Thomas guardou o termômetro e a olhou diretamente nos olhos. Posso provar. Sem esperar resposta, ele abriu novamente o capô e conectou um pequeno aquecedor portátil próximo à bomba de combustível. O dispositivo era simples, do tipo usado para secar tinta ou remover adesivos. Nada que lembrava os equipamentos sofisticados da concessionária Ferrari. Vou aquecer apenas esta região até 105 graus. Se eu estiver certo, o motor vai falhar em menos de 3 minutos. Valentina cruzou os braços, mas a curiosidade venceu o ceticismo. Observou Thomas trabalhar com movimentos econômicos e precisos. Não havia pressa em seus gestos, nem a ansiedade nervosa que ela esperava de alguém tentando impressionar uma cliente importante. Apenas a confiança calma de quem conhecia profundamente seu ofício. O termômetro marcava 98 graus. Thomas deu a partida na Ferrari. O motor ronronou suavemente, os 12 cilindros cantando em perfeita harmonia. 100 graus. O ronco continuou impecável. 102 graus. Agora, murmurou Thomas. Como se atendesse a um comando, o motor da Ferrari começou a engasgar. As rotações oscilaram violentamente antes de o motor morrer completamente. O silêncio que se seguiu parecia amplificar o som do termômetro apitando. 105 graus exatos. Valentina sentiu as pernas fraquejarem. Em 3 minutos, com um aquecedor de 50 euros, esse mecânico de bairro havia reproduzido exatamente a falha que atormentava sua vida há semanas. A mesma falha que 7 engenheiros especializados não conseguiram nem identificar, quanto mais reproduzir. Meu Deus! Sussurrou, mais para si mesma que para ele. Thomas desligou o aquecedor e esperou alguns minutos para a temperatura baixar. Quando o termômetro marcou 90 graus, deu a partida novamente. A Ferrari respondeu imediatamente, o motor voltando a funcionar com perfeição absoluta. A bomba de combustível tem uma peça feita de liga metálica específica. Com o tempo e as variações de temperatura, desenvolveu esta fissura microscópica. Quando esquenta além de determinado ponto, a liga se dilata e abre a rachadura. A pressão do combustível cai instantaneamente. Ele falava com a mesma naturalidade de quem explicava uma receita de bolo. Para Thomas, aquilo era apenas lógica elementar. Para Valentina, era como se alguém tivesse resolvido um enigma que a atormentava há semanas. Por que os computadores não detectaram? Porque a queda de pressão dura menos de 1 segundo. Os sensores registram como flutuação normal. Além disso, o problema só acontece nesta temperatura específica.
Nos testes da concessionária, o motor nunca chegou a esquentar o suficiente. A explicação era simples, lógica e devastadoramente eficaz. Valentina percebeu que havia subestimado completamente aquele homem baseada em preconceitos, que nem sabia que possuía. Thomas não usava jaleco branco, nem tinha diplomas emoldurados nas paredes. Suas mãos estavam sujas de óleo, não de gel antibacteriano. Mas em 3 minutos havia feito o que uma equipe de especialistas não conseguira em 3 semanas. Quanto custa para consertar? 800 euros, peça nova, mão de obra incluída. Fica pronto em 40 minutos. O contraste era gritante. 15.000 euros gastos em diagnósticos infrutíferos versus 800 euros para a solução definitiva. Prestigiosos engenheiros certificados versus um mecânico autodidata que herdara a oficina do avô. Equipamentos computadorizados de última geração versus um termômetro simples e intuição desenvolvida ao longo de décadas. Valentina observou Thomas buscar a peça em um armário organizado com precisão militar. Cada gaveta tinha etiquetas escritas à mão. Cada ferramenta ocupava seu lugar exato. A simplicidade da organização contrastava com a sofisticação dos escritórios corporativos que ela frequentava. Mas a eficiência era inegável. Sr. Müller, posso fazer uma pergunta pessoal? Senhor, Thomas ergueu os olhos da peça que examinava contra a luz. Claro. Por que nunca trabalhou numa concessionária? Com essa habilidade, poderia ganhar muito mais. Ele sorriu, um sorriso genuíno que iluminou o rosto marcado por anos de trabalho. Esta oficina era do meu avô. Meu pai trabalhou aqui a vida inteira. É mais que um negócio para mim. É onde aprendi que competência verdadeira não vem de diploma, mas de dedicação. A resposta tocou algo profundo em Valentina. Ela havia construído um império de 150 milhões de euros, mas começara exatamente assim, numa garagem, com dedicação e paixão. Ao longo dos anos, cercara-se de MBAs e consultorias caras, esquecendo-se de que o verdadeiro valor estava nas pessoas que realmente sabiam fazer as coisas acontecerem. Thomas já trabalhava na Ferrari. Os movimentos precisos de quem executara aquele tipo de reparo centenas de vezes. Não consultava manuais, nem hesitava. Suas mãos pareciam conhecer cada parafuso, cada conexão, cada detalhe técnico necessário. Em 35 minutos exatos, ele fechou o capô e estendeu as chaves para Valentina. Pronto, o problema está resolvido. Valentina permaneceu parada por um momento, processando o que acabara de presenciar. 7 engenheiros da Ferrari, equipados com computadores de última geração e diplomas das melhores universidades técnicas da Alemanha, haviam passado 3 semanas inteiras tentando resolver aquele problema. E este homem, com as mãos sujas de graxa e um termômetro de 50 euros, havia conseguido em meia hora. Quanto eu devo? Perguntou, ainda tentando compreender a situação. 800 euros, respondeu Thomas, limpando as mãos num pano velho. Isso inclui a peça e o serviço. 800 euros. Ela havia gastado mais de 5.000 apenas nos diagnósticos com os especialistas da concessionária. Sem contar as horas perdidas, as reuniões canceladas, a humilhação de chegar atrasada em compromissos importantes por causa de um carro que simplesmente desligava quando bem entendia. Thomas escreveu a nota fiscal à mão numa folha de papel comum, sem nem mesmo usar um sistema computadorizado. Sua letra era clara, precisa, como seus movimentos durante o reparo. Como você soube? Valentina perguntou, entregando o cartão de crédito. Quero dizer, os engenheiros da Ferrari fizeram todos os testes possíveis. Thomas deu de ombros, passando o cartão na maquininha antiga, que estava sobre uma bancada coberta de ferramentas. Eles testaram o carro parado, com o motor frio. Mediram a pressão da bomba em condições ideais, mas carros não quebram em condições ideais. Ele apontou para a Ferrari,
que agora funcionava perfeitamente. Sua bomba só falhava quando atingia exatamente 105 graus. Isso acontece depois de 25 minutos de uso intenso. Os computadores da concessionária nunca chegaram nessa temperatura durante os testes. E você sabia disso só ouvindo o motor? Não exatamente. Thomas guardou as ferramentas na caixa organizada que ficava ao lado da bancada. Mas quando você descreveu que o carro desligava sempre depois de 20 minutos e sempre em dias quentes, eu pensei na bomba. É o tipo de falha que acontece por dilatação térmica. Aí foi só confirmar medindo a temperatura. Valentina observou o ambiente ao redor. A oficina era pequena, mas impecavelmente organizada. Cada ferramenta tinha seu lugar. Os equipamentos eram antigos, mas bem conservados. Na parede, certificados emoldurados mostravam que Thomas havia completado cursos técnicos em diversas marcas de automóveis, todos conquistados através de sua própria iniciativa e investimento. Há quanto tempo você trabalha aqui? Perguntou. Desde os 15 anos, respondeu Thomas, fechando a gaveta de ferramentas. Comecei como ajudante do meu avô. Ele construiu esta oficina em 1972. Meu pai assumiu depois dele, e agora sou eu. E você nunca pensou em trabalhar numa concessionária? Com sua competência, certamente conseguiria uma posição melhor. Thomas parou o que estava fazendo e olhou diretamente para ela. Melhor como? A pergunta pegou Valentina desprevenida. Ela havia assumido automaticamente que trabalhar numa empresa maior, com melhor estrutura e salário mais alto, seria obviamente superior. Bem, você teria acesso a equipamentos mais modernos, treinamentos regulares, um salário fixo maior. E atenderia apenas carros caros, para pessoas que têm dinheiro suficiente para trocar qualquer peça sem questionar. Thomas completou. Aqui eu atendo a Sra. Kraus, que tem um Volkswagen de 1995 e precisa que ele dure mais 10 anos porque é o único meio de transporte dela. Atendo o Klaus, que trabalha de madrugada numa fábrica e só pode trazer o carro aos domingos. Atendo famílias que dependem dos carros para trabalhar. Ele gesticulou em direção à rua, onde outros veículos aguardavam em fila. Esses carros não quebram em condições ideais. Eles quebram porque estão velhos, porque os donos não têm dinheiro para manutenção preventiva, porque rodam muito mais quilômetros do que deveriam. É aí que você aprende de verdade como as coisas funcionam. Valentina sentiu algo que não experimentava há muito tempo: humildade genuína. Este homem havia acabado de lhe dar uma lição sobre competência que nenhuma escola de negócios havia ensinado. Thomas, disse ela, hesitando um pouco. Posso fazer uma proposta? Ele a olhou com curiosidade, mas não respondeu imediatamente. Minha empresa, a TechVision, tem uma frota de 120 veículos. Carros executivos, vans de entrega, caminhões pequenos. Gastamos cerca de 200 mil euros por ano só em manutenção. E metade das vezes os problemas não são resolvidos adequadamente na primeira tentativa. Thomas cruzou os braços, ouvindo atentamente. Estou procurando alguém para assumir a gestão completa da nossa frota. Não apenas para fazer reparos, mas para criar um plano de manutenção preventiva, negociar com fornecedores, treinar motoristas. Alguém que entenda de carros de verdade. E você está oferecendo isso para mim? 5 mil euros por mês, disse Valentina. Mais benefícios. Plano de saúde completo, 13º e 14º salários, férias remuneradas. E autonomia total para estruturar o departamento como você achar melhor. Thomas ficou em silêncio por um longo momento. 5 mil euros eram mais de 3 vezes o que ele ganhava na oficina. Com esse dinheiro, poderia finalmente reformar a casa onde morava com a mãe viúva, quitar o financiamento do apartamento, talvez até pensar em constituir uma família. Mas também significava deixar a oficina do avô, abandonar os clientes que confiavam nele há anos, entrar num mundo corporativo que ele não conhecia,
com regras e protocolos que jamais havia enfrentado. É uma proposta generosa, disse finalmente. Mas eu não entendo nada de gestão empresarial. Nunca trabalhei numa empresa grande. Não tenho diploma universitário. Você acabou de resolver em 30 minutos um problema que 7 engenheiros com diploma não conseguiram resolver em 3 semanas, respondeu Valentina. Gestão se aprende. Competência técnica como a sua não se ensina. Thomas olhou ao redor da oficina. As ferramentas que havia herdado do avô. A bancada onde aprendera seus primeiros reparos. Os clientes que dependiam dele. Preciso pensar, disse. É uma decisão grande demais para tomar agora. Claro! Mas não demore muito. Minha empresa precisa de alguém como você, e oportunidades assim não aparecem todo dia. Valentina pegou uma caneta na bolsa e escreveu seu número particular no verso do cartão de visitas. Me liga quando decidir. Se for aceitar, podemos começar na próxima segunda-feira. Quando ela saiu da oficina, dirigindo a Ferrari, que agora funcionava perfeitamente, Thomas ficou parado na porta, observando o carro vermelho desaparecer na curva da rua. Pela primeira vez em anos, sentia-se dividido entre 2 mundos completamente diferentes, cada um oferecendo algo que o outro não podia dar. Naquela noite, Thomas não conseguiu dormir. Ficou deitado na cama, olhando para o teto da casa onde cresceu, ouvindo o barulho familiar dos carros passando na rua. O cartão de visitas de Valentina estava em cima da mesa de cabeceira, brilhando sob a luz do poste que entrava pela janela. 5.000 euros por mês. O valor ecoava em sua mente como um número impossível. Na manhã seguinte, levantou mais cedo que o costume e desceu para a cozinha. Seu pai, Wolfgang, já estava lá, tomando café preto em uma caneca velha com o logo da Volkswagen, enquanto lia o jornal local. O homem de 67 anos ergueu os olhos quando viu o filho se aproximar. Dormiu mal? Perguntou Wolfgang, notando as olheiras escuras sob os olhos de Thomas. A mulher da Ferrari me ofereceu um emprego ontem, disse Thomas, servindo café em outra caneca. Chefe de manutenção da empresa dela. 5.000 euros por mês. Wolfgang dobrou o jornal devagar e o colocou sobre a mesa. Seus olhos, ainda claros apesar da idade, se fixaram no filho. E você está com medo? Afirmou, não perguntou. Vovô construiu essa oficina com as próprias mãos. Você trabalhou aqui durante 20 anos antes de aposentar. É nossa história, pai. Nossa família. Wolfgang se levantou, caminhou até a janela e observou a oficina do outro lado do quintal. O prédio pequeno, pintado de azul desbotado, guardava 3 gerações de trabalho honesto. As ferramentas penduradas nas paredes eram as mesmas que seu próprio pai havia usado décadas atrás. Sabe o que seu avô me disse no último dia antes de morrer? Perguntou Wolfgang, sem se virar. Ele disse que a oficina não era feita de tijolo e cimento. Era feita do conhecimento que ele passou para mim e que eu passei para você. Thomas sentou-se à mesa, segurando a caneca entre as mãos. Mas e se eu fracassar lá? E se descobrirem que sou só um mecânico? Wolfgang virou-se, um sorriso pequeno nos lábios. Thomas, você diagnosticou em 30 segundos o que 7 engenheiros não conseguiram em 3 semanas. O problema não é você não ser bom o suficiente. O problema é você ainda não acreditar que é. Eles conversaram por mais 2 horas. Wolfgang contou histórias da época em que trabalhava na fábrica, quando os supervisores duvidavam de suas ideias apenas porque ele não tinha diploma universitário. Explicou como aprendeu que competência verdadeira não vem de papel na parede, mas da capacidade de resolver problemas reais no mundo real. A herança que seu avô deixou não está nesses tijolos, disse Wolfgang, apontando para a da oficina. Está na sua capacidade de olhar para um motor e entender o que ele precisa. Isso você pode levar para qualquer lugar. Na segunda-feira de manhã, Thomas ligou para Valentina. Aceito o período experimental, disse, sua voz mais firme do que esperava.
Mas, com uma condição. Quero manter a oficina funcionando nos fins de semana. Pelo menos no começo. Perfeito, respondeu Valentina. Te espero às 9 horas. Endereço na Maximilianstrasse. O escritório da TechVision Germany ocupava 3 andares de um prédio de vidro no centro de Munique. Thomas estacionou sua velha picape Opel ao lado de BMWs e Mercedes no estacionamento subterrâneo, sentindo-se completamente fora de lugar. Valentina o encontrou na recepção, vestindo um terno cinza impecável. Bem-vindo à TechVision, disse ela, conduzindo-o ao elevador. Primeiro vamos conhecer sua equipe. A área de gestão de frota ficava no 2º andar. Uma sala ampla, com 10 mesas, computadores modernos e uma parede inteira coberta com planilhas e gráficos coloridos. 5 pessoas trabalhavam em diferentes estações. 2 homens e 3 mulheres, todos vestidos profissionalmente. Pessoal, este é Thomas Müller, nosso novo chefe de manutenção de frota, anunciou Valentina. Os olhares que recebeu foram uma mistura de curiosidade e ceticismo mal disfarçado. Uma das mulheres, loira de aproximadamente 40 anos, foi a primeira a se aproximar. Sabine Weber, disse ela, estendendo a mão. Responsável pela programação de manutenção. Qual é sua formação? Mecânico autodidata, respondeu Thomas, apertando a mão dela. Trabalho com carros há 15 anos. O silêncio que se seguiu foi desconfortável. Um homem alto, de óculos, se aproximou. Klaus Richter, engenheiro automotivo pela TU München, disse, com um tom que deixava clara a diferença entre suas formações. Como você pretende gerenciar sistemas integrados sem conhecimento em software de gestão empresarial? Thomas sentiu a tensão no ar. 5 pares de olhos o observavam, esperando uma resposta que provasse sua incompetência. Primeiro vou entender como vocês trabalham agora, disse ele calmamente. Depois, vamos ver onde podemos melhorar. Valentina o levou para uma sala menor, que seria seu escritório. Uma mesa de madeira clara, computador novo, janela com vista para a rua. Ela colocou uma pasta grossa sobre a mesa. Relatórios dos últimos 2 anos, explicou. Custos de manutenção, fornecedores, contratos de serviço. A frota tem 120 veículos, de carros executivos a vans de entrega. Thomas abriu a pasta e começou a folhear os documentos. Números, tabelas, gráficos que não faziam muito sentido para ele ainda. Mas uma coisa chamou sua atenção imediatamente. Vocês gastaram 200 mil euros em manutenção no ano passado? É dentro da média do setor, respondeu Valentina. Thomas continuou lendo, sua expressão ficando mais séria a cada página. Aqui diz que vocês trocaram o motor do BMW X5 da diretoria 3 vezes em 6 meses. Mesmo problema repetido. Defeito de fábrica. Estava na garantia. E este Audi A6, 15 mil euros em reparos no sistema de transmissão? Thomas levantou os olhos da pasta, encontrando o olhar de Valentina. Posso ver os carros? Eles desceram para a garagem subterrânea. Uma fila de veículos corporativos impecavelmente limpos, organizados por categoria. Thomas caminhou lentamente entre eles, observando detalhes que outros não notariam. Parou diante do BMW X5 e abriu o capô. Inclinou-se sobre o motor, tocando algumas peças, ouvindo com atenção. Este motor não foi trocado 3 vezes, disse ele. Foi mal instalado na primeira troca, e ficaram fazendo remendos. Moveu-se para o Audi A6, examinou o sistema de transmissão por baixo do carro. E este aqui. Alguém usou óleo errado. Não é defeito de fábrica. Valentina ficou quieta, observando Thomas trabalhar. Ele se movia entre os carros com a mesma confiança que demonstrara na oficina. Mas agora ela podia ver a dimensão real do problema. Quantos mecânicos diferentes trabalharam nesses carros? Perguntou ele. Usamos 3 oficinas credenciadas. Rodamos os serviços entre elas. Thomas balançou a cabeça.
O problema não são os carros. É a falta de continuidade. Cada mecânico faz o serviço do jeito dele. Ninguém acompanha o histórico completo. No final, vocês pagam 3 vezes pelo mesmo reparo. Nas semanas seguintes, Thomas mergulhou no trabalho com intensidade, que impressionou até mesmo Valentina. Chegava às 7 da manhã, analisava relatórios, visitava as oficinas credenciadas, conversava com os motoristas da empresa. Descobriu que muitos problemas poderiam ser evitados com manutenção preventiva adequada. A van de entregas está queimando óleo há 3 meses, disse ele para Sabine durante uma reunião. O motorista reclama, vocês mandam para a revisão, a oficina diz que está tudo normal. Só que ninguém mediu o consumo real. O relatório técnico disse que estava dentro dos parâmetros, defendeu-se Sabine. Parâmetros errados. Essa van específica tem um problema no anel do pistão. 10 euros de peça, 2 horas de trabalho. Se não consertar agora, vai queimar o motor inteiro em 6 meses. A resistência da equipe era constante. Klaus questionava cada decisão, pedindo análises técnicas detalhadas para mudanças simples. Sabine insistia em seguir protocolos estabelecidos, mesmo quando Thomas mostrava que não funcionavam. Ele não entende nossa metodologia, ouviu Klaus dizendo para um colega no corredor. Como pode um mecânico sem diploma gerenciar um departamento inteiro? A pressão aumentou quando Thomas propôs mudanças significativas no sistema. Queria centralizar toda a manutenção em 2 oficinas de confiança, em vez de usar 7 fornecedores diferentes. Sugeria contratar um mecânico interno para serviços simples e emergenciais. Isso vai contra nossa política de diversificar fornecedores, argumentou Sabine durante uma reunião tensa. Sua política está custando 50 mil euros por ano em diagnósticos duplicados, respondeu Thomas, mostrando os números em uma planilha que havia preparado. O momento crítico chegou quando Klaus o confrontou diretamente diante de toda a equipe. Você pode entender de motores, Thomas, mas não entende de gestão empresarial. Estas decisões afetam contratos de milhões de euros. Não pode ser baseada apenas na intuição. Thomas sentiu o peso dos olhares sobre ele. Era o momento que mais temia, tendo que provar sua competência em um terreno que não dominava completamente. Você tem razão, Klaus, disse ele calmamente. Eu não entendo de gestão empresarial como vocês, mas entendo de uma coisa que talvez vocês tenham esquecido. Ele se levantou, caminhou até o quadro branco e escreveu um número. 847. Este é o número de horas que nossa frota ficou parada para manutenção no ano passado. Cada hora parada custa 200 euros em produtividade perdida. Isso dá 169 mil euros jogados fora. Ele escreveu outro número, 423. Este é o número de horas que ficaria parada se seguíssemos meu plano. Economia de 84 mil euros só em tempo perdido, sem contar os 20 mil euros a menos em peças desnecessárias. A sala ficou em silêncio. Klaus ajustou os óculos, claramente desconfortável. São apenas estimativas. São cálculos baseados em 15 anos consertando carros, interrompeu Thomas. Vocês podem ter os diplomas, mas eu tenho algo que nenhuma universidade ensina: experiência real. Após a reunião, Valentina chamou Thomas para seu escritório particular. A sala era elegante, com móveis modernos e uma vista espetacular da cidade. Como você está se sentindo? Perguntou ela. Thomas suspirou, sentando-se na cadeira diante da mesa dela. Como um peixe fora d'água, para ser honesto. Eles não confiam em mim. Você esperava que confiassem imediatamente? Não, mas talvez Klaus tenha razão. Talvez eu seja apenas um mecânico tentando fazer algo que não entende. Valentina se recostou na cadeira, estudando o rosto dele. Thomas, você economizou 60 mil euros para esta empresa nos últimos 2 meses. Resolveu problemas que estavam nos custando uma fortuna.
Você acha que isso é obra de apenas um mecânico? Ela se levantou, caminhou até a janela. Sabe qual é a diferença entre você e minha equipe anterior? Eles sabiam muito sobre gestão, mas nada sobre carros. Você sabe tudo sobre carros e está aprendendo gestão. Adivinha qual é mais difícil de ensinar? Thomas sentiu algo mudando dentro dele. Uma confiança nova, ainda frágil, mas real. O que você quer de mim, Valentina? Ela se virou, um sorriso pequeno nos lábios. Quero que você pare de se desculpar por ser competente. Quero que monte uma oficina interna aqui na empresa. Quero que treine uma equipe do seu jeito. E quero que prove para todo mundo, incluindo você mesmo, que talento verdadeiro não precisa de diploma para ser reconhecido. A ideia era assustadora e empolgante ao mesmo tempo. Uma oficina própria, uma equipe treinada por ele, um departamento inteiro funcionando com sua filosofia de trabalho. Thomas podia visualizar o projeto, sentir a possibilidade se tornando real. Isso significaria expandir muito além da manutenção básica, disse ele, pensando em voz alta. Exatamente. Você seria responsável por toda a estratégia automotiva da empresa. Compras, fornecedores, políticas de renovação da frota, um departamento completo sob sua direção. O desafio era maior do que qualquer coisa que havia imaginado. Não seria mais apenas sobre consertar carros, mas sobre liderar pessoas, tomar decisões estratégicas, pensar como um executivo. Preciso provar que posso fazer isso, disse ele. Você já está provando, Thomas. Agora só precisa acreditar. Uma semana depois, Valentina convocou Thomas para uma reunião em seu escritório no 20º andar da torre corporativa da Tech Vision. A vista de Berlim se estendia através das janelas panorâmicas, mas Thomas mal conseguia se concentrar na paisagem urbana. Suas mãos, lavadas várias vezes, ainda pareciam carregar o cheiro de óleo motor que o acompanhava há 20 anos. Thomas, quero fazer uma proposta diferente, disse Valentina, gesticulando para que ele se sentasse na poltrona de couro italiano. Não é sobre ser meu funcionário, é sobre ser meu parceiro. Thomas franziu a testa, não compreendendo completamente. Quero que você crie sua própria empresa, Mueller Automotive Solutions. A Tech Vision entraria como investidora inicial com 200 mil euros. Você seria o CEO. O silêncio tomou conta do escritório. Thomas sentiu o coração acelerar como um motor desregulado. CEO. A palavra ecoava em sua mente como algo completamente estranho à sua realidade. Eu não entendo, balbuciou. Sou um mecânico, Valentina. Não sei nada sobre dirigir uma empresa. Você acabou de economizar mais dinheiro para minha empresa em 6 meses do que alguns consultores conseguem em anos. Sua intuição para problemas complexos é extraordinária. E mais importante, você entende as pessoas. Meus engenheiros respeitam você. Thomas se levantou e caminhou até a janela, observando o movimento da cidade lá embaixo. Carros minúsculos navegavam pelas ruas como brinquedos. Cada um deles tinha um motor, um coração mecânico que ele compreendia instintivamente. Mas dirigir uma empresa? Contratar pessoas? Tomar decisões de milhões de euros? Você tem dúvidas, observou Valentina, aproximando-se. Tenho medo, admitiu Thomas. Medo de não estar preparado, de fracassar, de decepcionar você e todas as pessoas que trabalhariam para mim. O medo é normal. Quando fundei a Tech Vision, também tive medo. A diferença é que você já provou ter o talento. Agora, só precisa da coragem. Thomas voltou para casa naquela noite com a cabeça fervilhando de pensamentos. Maria, sua esposa, percebeu imediatamente sua agitação enquanto ele mexia distraidamente na sopa de batata que ela havia preparado. Conte o que aconteceu, disse ela, pousando a mão sobre a dele. Thomas explicou a proposta de Valentina, observando os olhos de Maria se alargarem progressivamente. Quando terminou,
Ela ficou em silêncio por um longo momento. É uma oportunidade incrível, Thomas, mas você está com medo. Estou aterrorizado, confessou. E se eu não conseguir? E se as pessoas descobrirem que sou apenas um mecânico que teve sorte? Você nunca foi apenas um mecânico. Sempre foi o homem que consegue ver o que outros não veem, que resolve o que outros não conseguem. Isso não vai mudar. Naquela noite, Thomas mal conseguiu dormir. Levantou às 5 da manhã e dirigiu até sua antiga oficina, um ritual que mantinha nos fins de semana. O prédio modesto, com suas paredes de tijolo aparente e a placa desbotada, Oficina Müller, fundada em 1952, parecia ainda menor depois de meses trabalhando nos escritórios elegantes da Tech Vision. Abriu as portas e respirou o aroma familiar de óleo, metal e borracha. Suas ferramentas estavam exatamente onde as havia deixado, organizadas com o cuidado obsessivo que aprendera com seu avô. Pegou uma chave inglesa, sentindo o peso familiar em suas mãos. Vô, o que o senhor faria no meu lugar? Murmurou para o ar vazio. A resposta veio em forma de memória. Seu avô ensinando-o aos 12 anos que um bom mecânico não apenas conserta carros, mas entende as pessoas que dirigem esses carros. Cada carro tem uma história, Thomas. E cada pessoa tem um sonho. Nosso trabalho é manter os dois funcionando. Heinrich, o mecânico que cuidava da oficina em sua ausência, chegou 1 hora depois e encontrou Thomas sentado numa cadeira velha, olhando para as bancadas. Problemas com a vida corporativa? Perguntou Heinrich, vestindo seu macacão azul. Estou pensando em algo grande, Heinrich, maior do que consigo imaginar. Conte. Thomas explicou a proposta. Heinrich escutou enquanto organizava suas ferramentas, assentindo ocasionalmente. Sabe qual é seu problema, Thomas? Você ainda pensa que não merece sucesso. Não é isso. É sim. Você cresceu aqui, neste bairro simples, com pessoas simples. Acha que pessoas como nós não podem dirigir empresas grandes. Mas quem disse isso? Thomas não tinha resposta. Seu avô começou com nada. Construiu esta oficina com as próprias mãos. Você está apenas construindo uma oficina maior. Na segunda-feira seguinte, Thomas voltou ao escritório de Valentina com uma lista de perguntas que havia preparado durante o fim de semana. Questões sobre estrutura empresarial, contratos, responsabilidades legais, fluxo de caixa. Valentina sorriu ao ver a lista. Você passou o fim de semana estudando, observou. Se vou fazer isso, quero fazer direito. Essa é exatamente a atitude que eu esperava. Vamos conversar com nossos advogados e contadores. Vamos estruturar tudo adequadamente. Durante a semana seguinte, Thomas foi apresentado a um mundo completamente novo. Reuniões com advogados corporativos, discussões sobre participação acionária, planos de negócio, projeções financeiras. Termos como CNPJ, participação minoritária e cláusulas de performance se tornaram parte de seu vocabulário diário. A pressão era intensa. À noite, ele estudava manuais de gestão empresarial emprestados por Valentina, tentando compreender conceitos que pareciam escritos em outro idioma. Fluxo de caixa, margem de lucro, análise SWOT. Cada novo conhecimento o fazia questionar se realmente estava preparado para tal responsabilidade. Você está se cobrando demais, disse Maria, encontrando-o na mesa da cozinha às 2 da manhã, cercado de papéis e livros. Não posso falhar, Maria. Não posso desperdiçar essa chance. Nan to jh tusiantaziats. E quem disse que você vai falhar? Thomas olhou para ela, percebendo que não tinha uma resposta lógica. Seu medo não se baseava em evidências, mas em inseguranças antigas, enraizadas em anos de ser subestimado por sua origem simples. No fim da semana, Valentina o convocou para uma última conversa antes da decisão final. Thomas,
Preciso que você me responda uma pergunta honesta. Por que quer fazer isso? Thomas pensou por um momento. Porque quero provar que competência verdadeira não tem relação com onde você nasceu ou que diploma você tem. Quero construir uma empresa onde o talento genuíno seja valorizado acima de tudo. E você acredita que pode fazer isso? Thomas respirou fundo. Acredito que posso aprender. E acredito que, se me concentrar nas pessoas certas e nos problemas certos, posso construir algo importante. Valentina estendeu a mão. Então, temos um acordo, sócio. Naquele momento, Thomas Müller deixou de ser apenas um mecânico excepcional. Ele se tornou um empresário, carregando nos ombros a responsabilidade de transformar sua visão em realidade e provar que o sucesso autêntico pode emergir dos lugares mais improváveis. 6 meses depois, Thomas observava os 2 andares do prédio de vidro, espelhado em Berlim, que agora abrigava a sede da Müller Automotive Solutions. Através das janelas amplas, via sua equipe de 15 técnicos trabalhando em computadores de última geração, analisando dados de frotas de dezenas de empresas. O contraste com a pequena oficina de seu avô era gritante, mas Thomas sentia que carregava a mesma essência em cada decisão que tomava. O relatório da Mercedes chegou, disse Helena, sua assistente executiva, entrando na sala com uma pasta nas mãos. Eles querem expandir o contrato para incluir toda a frota europeia. São 300 veículos a mais. Thomas pegou o documento, ainda impressionado com o fato de que grandes corporações procuravam sua empresa para resolver problemas que equipes inteiras de engenheiros não conseguiam solucionar. Nos últimos meses, a Müller Automotive havia identificado falhas em sistemas de injeção eletrônica da BMW, resolvido problemas de transmissão em caminhões Volvo e criado protocolos de manutenção preventiva que economizaram milhões para seus clientes. Precisamos contratar mais 2 especialistas em diagnósticos, disse Thomas, fazendo anotações na margem do relatório. E quero que sejam técnicos com experiência de oficina, não apenas teoria universitária. Esta havia se tornado sua marca registrada. Combinar conhecimento prático com tecnologia avançada. Seus técnicos passavam 1 mês trabalhando com as mãos nos motores antes de tocar em qualquer computador. A abordagem funcionava. Em 6 meses, a empresa já tinha 10 contratos principais e facturava 4 milhões de euros anuais. O telefone tocou. Era Valentina, como todas as sextas-feiras às 3 da tarde. Como estão os números desta semana? Perguntou ela, indo direto ao ponto como sempre. Fechamos mais 2 contratos. A Lufthansa quer que assumamos a manutenção de toda a frota de veículos terrestres do aeroporto de Frankfurt. E a Porsche está interessada em nosso programa de diagnóstico preventivo para as concessionárias. Thomas podia ouvir o sorriso na voz de Valentina. Inacreditável! Você superou todas as minhas expectativas, Thomas. Em 6 meses, criou uma empresa que vale mais que muitos negócios que levaram anos para se estabelecer. A transformação pessoal havia sido tão dramática quanto o sucesso empresarial. Thomas não era mais o homem inseguro que hesitava em cobrar 800 euros por um serviço excepcional. Agora, ele negociava contratos de centenas de milhares de euros com a confiança de quem conhece seu valor. Vestia-se melhor, falava com autoridade em reuniões e conseguia enxergar oportunidades onde outros viam apenas problemas. Sabe o que mais me impressiona? Continuou Valentina. Você não perdeu sua essência. Ainda testa pessoalmente cada diagnóstico antes de entregar para o cliente. Ainda contrata pessoas pela competência, não pelo currículo. Isso é raro no mundo empresarial. Era verdade. Thomas havia rejeitado 3 candidatos com mestrados em engenharia automotiva porque não conseguiam explicar como funciona um carburador básico. Em vez disso, contratou um ex-mecânico da Mercedes que sabia identificar problemas de motor apenas pelo som, e um técnico que havia passado 20 anos consertando caminhões em uma transportadora.
Minha filosofia não mudou, respondeu Thomas. Competência real não vem de diplomas. Vem de experiência, dedicação e paixão pelo que se faz. Esta filosofia havia se tornado o diferencial da empresa. Enquanto outras consultorias automotivas dependiam de softwares e algoritmos, a Mueller Automotive combinava tecnologia com intuição humana. Seus técnicos conseguiam prever falhas que os computadores não detectavam, identificar padrões que escapavam aos sistemas automatizados. Na semana anterior, haviam salvado a reputação de uma empresa de logística ao descobrir que uma série de quebras inexplicáveis em caminhões novos era causada por um defeito microscópico na liga metálica dos pistões. O problema só se manifestava depois de exatamente 10.000 quilômetros rodados, em temperaturas acima de 85 graus. Nenhum sistema de diagnóstico havia detectado o padrão. Valentina, posso perguntar uma coisa? Disse Thomas, olhando pela janela para o movimento da cidade. O que realmente mudou sua perspectiva sobre contratar pessoas? Houve uma pausa do outro lado da linha. Você, respondeu ela, finalmente. Ver um homem sem diploma resolver em minutos o que 7 especialistas certificados não conseguiram em semanas me fez questionar tudo o que eu acreditava sobre talento e competência. Agora, na TechVision, promovemos pessoas baseado no que elas conseguem fazer, não no que estudaram. Thomas sorriu. Sabia que Valentina havia implementado um programa na empresa para identificar talentos ocultos entre funcionários de todos os níveis. No mês passado, promoveu uma recepcionista que desenvolveu um sistema para melhorar o atendimento ao cliente e um assistente de almoxarifado, que criou um método para reduzir desperdícios em 30%. E a antiga oficina? Perguntou Valentina. Como está funcionando? Perfeitamente. Contratei Hans Weber, um mecânico experiente que conhece a região há 15 anos. Ele mantém a tradição, atende os clientes de sempre, mas também aplicou alguns dos nossos métodos de diagnóstico. A qualidade melhorou e a clientela cresceu. Era importante para Thomas que a oficina do avô continuasse servindo à comunidade local. Não queria que virasse apenas uma lembrança nostálgica. O negócio agora operava com eficiência moderna, mas preservava o espírito de serviço honesto e preços justos que sempre caracterizou o lugar. Aos fins de semana, Thomas ainda visitava a oficina, não para trabalhar, mas para conversar com Hans e com os clientes antigos, manter os pés no chão. Semana passada, ajudou a diagnosticar um problema no Golf do Sr. Fisher, o padeiro que havia sido cliente fiel por 20 anos. Era uma válvula de escape desajustada, coisa simples que Thomas identificou em 2 minutos. Você nunca vai deixar de ser mecânico, né? Havia perguntado o Sr. Fisher, vendo Thomas com as mãos sujas de óleo apesar do terno caro. Espero que não, respondeu Thomas. É isso que me faz ser bom no que faço. A conversa com Valentina foi interrompida por Helena, que entrou na sala com uma expressão animada. Thomas, você precisa ver isso? O pessoal da tecnologia terminou o protótipo do aplicativo de diagnóstico remoto. Thomas se despediu de Valentina e seguiu Helena até o laboratório no segundo andar. Ali, 5 jovens programadores trabalhavam no desenvolvimento de um sistema que permitiria diagnósticos preliminares através de smartphones. A ideia era combinar os algoritmos de análise com a experiência prática da equipe, criando uma ferramenta que qualquer proprietário de veículo pudesse usar. Mostra como funciona, pediu Thomas para Marcos, o programador-chefe. O usuário filma o motor funcionando e grava o som por 30 segundos. Nosso sistema analisa as frequências sonoras, compara com nosso banco de dados e sugere possíveis problemas, explicou Marcos, demonstrando no tablet. Não substitui uma consulta presencial, mas dá uma direção inicial. Thomas testou o sistema gravando o ronco de um BMW com problema na bomba d'água. Em 15 segundos, o aplicativo sugeriu 3 possíveis causas, incluindo a correta. Impressionante!
Quanto tempo até poder lançar? 2 meses para a versão beta. Queremos testar com alguns clientes antes do lançamento oficial. Era este tipo de inovação que diferenciava a Mueller Automotive da concorrência. Thomas não rejeitava a tecnologia, mas a usava para amplificar a competência humana, não para substituí-la. O aplicativo seria útil para triagens iniciais, mas o diagnóstico definitivo sempre dependeria do olhar treinado de um técnico experiente. No final da tarde, Thomas fez sua ronda diária pelos escritórios de Berlim e Munique através de videoconferência. Em Munique, a equipe havia finalizado o estudo para a Audi sobre padrões de desgaste em freios de veículos elétricos. Em Berlim, estavam desenvolvendo protocolos de manutenção para a nova frota de ônibus elétricos da cidade. Antes de sair, Thomas olhou novamente pela janela. 6 meses atrás, estava na oficina do avô, ganhando 1.500 euros por mês e achando que aquilo era seu destino definitivo. Agora, comandava uma empresa em crescimento acelerado, com escritórios em 2 cidades e perspectivas de expansão internacional. Mas o que mais o orgulhava não eram os números ou o reconhecimento. Era saber que havia provado que competência genuína não conhece fronteiras de classe ou educação formal. Cada contrato fechado, cada problema resolvido, cada cliente satisfeito era uma pequena vitória contra os preconceitos que limitam o potencial humano. Thomas desligou o computador e pegou a jaqueta. Amanhã seria outro dia de desafios, mas ele enfrentaria cada um com a mesma confiança que usava para diagnosticar motores, observando com atenção, confiando na experiência e nunca subestimando o poder da dedicação autêntica. Havia uma última parada que Thomas precisava fazer antes de voltar para casa. O GPS do seu novo BMW o guiou pelas ruas conhecidas dos subúrbios de Munique até a oficina onde tudo começou. O letreiro desgastado, Müller e Filhos, Mecânica Geral, ainda brilhava sob a luz amarelada da rua, mas agora tinha companhia de uma placa menor. Filial autorizada, Müller Automotive Solutions. Thomas estacionou e caminhou até a porta dos fundos, usando a chave que nunca havia devolvido. O cheiro familiar de óleo e metal o envolveu como um abraço de boas-vindas. A oficina estava silenciosa, mas ele sabia que às 8 da manhã seguinte estaria movimentada novamente, sob o comando de Klaus, o veterano mecânico que aceitara o desafio de manter a tradição funcionando. Sentou-se na antiga bancada do avô, onde havia aprendido a distinguir o barulho de cada tipo de motor. Seus dedos percorreram as marcas na madeira, cicatrizes de décadas de trabalho honesto. Foi ali que tudo havia mudado quando Valentina apareceu com sua Ferrari vermelha, cética e impaciente, achando que estava perdendo tempo com um mecânico de bairro. Agora, 6 meses depois, ela se tornara mais que uma cliente ou investidora. Era uma parceira que havia aprendido a ver além das aparências. Na semana anterior, durante uma reunião com potenciais clientes, Valentina havia contado a história da Ferrari para um grupo de executivos. Vocês querem saber o que aprendi? Que diplomas não consertam motores, experiência conserta, dissera ela, olhando diretamente para Thomas com um sorriso de orgulho. A transformação de Valentina havia sido gradual, mas profunda. Ela começara a visitar as oficinas parceiras pessoalmente, conversando com mecânicos e técnicos sobre seus diagnósticos. Mudara completamente sua política de contratação na TechVision, criando programas de reconhecimento de talentos que valorizavam competência prática tanto quanto formação acadêmica. Não quero mais perder talentos como quase perdi você, havia dito a Thomas durante uma de suas conversas semanais. O telefone vibrou no bolso. Mensagem de Klaus. Thomas, precisamos conversar amanhã. O garoto novo que você indicou, o Stefan, é um gênio. Descobriu um problema no motor do Mercedes que eu estava quebrando a cabeça há 3 dias. Onde você encontra esses talentos? Thomas sorriu.
Stefan tinha 17 anos e havia abandonado a escola para trabalhar numa oficina de desmanche. Quando Thomas o conheceu, o jovem estava desmontando uma transmissão complexa, apenas observando o padrão de desgaste das peças. Ele me lembrou de mim mesmo, Thomas havia explicado para Klaus ao sugerir a contratação. Às vezes o talento aparece nos lugares mais inesperados. Essa havia se tornado a filosofia central da Mueller Automotive Solutions. Thomas desenvolvia um programa de identificação de talentos que percorria pequenas oficinas, escolas técnicas e até ferro-velhos, procurando jovens com intuição mecânica natural. Não importava se tinham terminado os estudos ou possuíam certificações. O que importava era a fagulha de compreensão genuína que brilhava nos olhos quando tocavam um motor. Durante os últimos meses, Thomas havia recrutado 15 técnicos dessa forma. Maria, de 23 anos, que cresceu ajudando o pai caminhoneiro e conseguia diagnosticar problemas de transmissão só pelo som. Roberto, de 40 anos, que trabalhava como frentista, mas sabia mais sobre sistemas de injeção eletrônica que muitos engenheiros formados. João, de 19 anos, que nunca havia pisado numa universidade, mas criava soluções improvisadas que resolviam problemas que manuais técnicos consideravam impossíveis. Cada contratação era uma pequena revolução. Thomas não apenas oferecia salários melhores, mas principalmente reconhecimento. Criara um ambiente onde a experiência prática era celebrada, onde resolver um problema complicado rendia mais prestígio que apresentar um diploma. A empresa crescera rapidamente porque os clientes percebiam a diferença. Problemas que outros lugares demoravam semanas para resolver, a equipe de Thomas solucionava em dias. Não era magia, era simplesmente a aplicação de décadas de experiência acumulada, finalmente valorizada e bem remunerada. Wolfgang, seu pai, havia visitado o escritório na semana anterior. Caminhou pelos corredores observando os técnicos trabalhando, conversou com alguns sobre suas histórias e depois puxou Thomas para um canto. "Você sabe o que me deixa mais orgulhoso?" perguntou com os olhos brilhando. "Não é o dinheiro ou o sucesso. É ver que você não esqueceu de onde veio. Cada pessoa que trabalha aqui tem a mesma oportunidade que você teve. Isso sim é herança de verdade." Thomas havia compreendido que seu verdadeiro legado não eram os contratos milionários ou a expansão da empresa. Era provar que talento genuíno existe em todos os lugares, esperando apenas ser reconhecido e cultivado. Cada técnico contratado, cada jovem treinado, cada preconceito quebrado era uma vitória contra um sistema que limitava potencial humano baseado em critérios superficiais. A Ferrari vermelha de Valentina, que havia começado tudo, estava agora estacionada permanentemente no showroom da empresa como símbolo. Não do luxo ou status, mas da lição que havia mudado 2 vidas. Às vezes, a pessoa certa para o trabalho não é a mais credenciada, mas a mais dedicada e experiente. Thomas levantou-se da bancada e caminhou até a fotografia do avô na parede. O homem simples que havia construído aquela oficina com as próprias mãos, que havia ensinado que competência verdadeira se media pelos problemas resolvidos, não pelos diplomas pendurados na parede. "Vô, acho que conseguimos", murmurou Thomas para a foto. "Conseguimos mostrar que seu jeito de trabalhar valia alguma coisa, que experiência e dedicação não são coisas antigas, são as mais importantes." Antes de sair, ligou as luzes e observou a oficina uma última vez. Amanhã, Klaus chegaria cedo. Stefan continuaria aprendendo e a tradição seguiria viva. Mas agora, com um propósito maior: ser a ponte entre 2 mundos que nunca deveriam ter sido separados. Thomas trancou a porta e caminhou para o carro. O caminho de volta para casa passava pelos escritórios corporativos da Mueller Automotive Solutions, onde amanhã enfrentaria planilhas, reuniões e decisões estratégicas. Mas seus fundamentos permaneciam sólidos,
ancorados no cheiro de óleo e no barulho dos motores, na sabedoria transmitida através de gerações de trabalho honesto. A herança verdadeira não estava nos prédios ou nos lucros. Estava na certeza de que competência genuína, onde quer que seja encontrada, merece ser reconhecida, valorizada e cultivada. Era essa a lição que a Ferrari Vermelha havia ensinado. Às vezes, os maiores talentos estão escondidos nos lugares mais simples, esperando apenas uma oportunidade de brilhar. Agora, queremos saber o que achou. De 0 a 10, qual nota essa história merece?